Olá! Tem muitos pais reclamando dos filhos nesse período de isolamento social. Eu já não atendo mais crianças, mas pais de ex-pacientes me procuram. E outro dia até uma senhora me procurou para atender o filho dela. E eu perguntei qual o motivo pelo qual ela queria levar a criança para a terapia. E ela disse falta de educação. E aí eu fui obrigada a perguntar quem educava essa criança. As, Nós. E eu fiquei com vergonha. Por quê? Dizer que o filho é mal educado é atestar que não sabe educar a criança. Então nós temos que parar e pensar antes de falarmos para não deixar o outro numa saia justa. A criança, ela precisa de limites, ela precisa de rotina, ela precisa ver que tem alguém para orientá-la, que tem alguém para dizer as regras, como é que funciona, como é que não funciona. Ela vai testar, é normal, mas os pais têm que se mostrarem firmes. Se disser um não, é não. E não é dizer não para depois dizer sim, porque você perdeu a autoridade. E muitos pais confundem autoridade com autoritarismo. A criança não tem que ter medo dos pais, a criança tem que ter respeito pelos pais. É dizer não para o filho e explicar por que desse não. E depois não ficar discutindo com a criança. A criança fica usando a técnica do disco riscado, falando sempre a mesma coisa, pedindo sempre a mesma coisa, mas a gente tem que saber dizer não. A mãe já te explicou, ou o pai já te explicou, e agora nós não vamos mais falar sobre isso. Tu pode ficar pedindo, mas eu não vou te responder, eu já te disse que não. Tem que ter firmeza. A partir do momento que a criança percebe que o adulto é quem comanda, ela vai tentar, mas ela começa a ceder. Então é muito fácil dizer que a criança é mal educada e responsabilizar a criança, colocar a criança como problema, mas na realidade o grande problema dos filhos muitas vezes estão nos pais, que não conseguem dar limite, que não têm um olhar para o filho, que só se preocupa com o seu trabalho, que não sabe, não vai na escola saber como é que o filho está. E muitos dos comportamentos das crianças se dão na tentativa de chamar a atenção dos pais, que esses pais tenham um olhar para eles. Por que os adolescentes muitas vezes vão atrás da droga, do álcool? Por quê? Porque eles querem que alguém olhe para eles, eles chamam a atenção de uma forma negativa. E às vezes também é um comportamento aprendido, a mãe que toma sempre um comprimidinho, o pai que sempre toma um aperitivo antes da janta. Então, os pais são exemplo dos filhos. O que você diz? Se nesse tempo de pandemia, se a ordem é ficar em casa, tem pais que estão com os filhos na rua. Qual é a mensagem que você está passando para o seu filho? Que a regra não precisa ser cumprida. Se a ordem é ficar em casa, a mensagem subliminar que você passa ao seu filho quando você vai para a rua é que não precisa respeitar nada, que vocês estão acima de tudo. Então, pare e pense, dê os exemplos. Se estamos em isolamento social, não podemos nos agrupar em lugares X ou Y, porque nós estamos em isolamento social e nós temos que cumprir. Então, dê exemplos. Pense o que você vai falar. Pense como você vai falar com seu filho. Não adianta reclamar da criança. A criança é um reflexo dos pais. Nem sempre os pais gostam quando a gente diz isso, mas é a realidade. Um abraço e até mais.